Gente, vamos falar agora de um conceito básico, de alguns conceitos básicos de eletricidade e eletrônica. Bom, para entender e para manipular circuitos elétricos, tem que saber primeiro de tudo o que significa uma tensão elétrica, o que significa corrente elétrica, o que significa potência. E nessa pequena explicação que eu não considero tutorial, é apenas uma explicação básica, assim, e com uso de analogia, vai fazer com que vocês entendam melhor, ou para quem não entende nada, tenham uma noção básica de tensão, corrente e potência e também de resistência elétrica. Seguinte, aqui eu fiz um desenho aqui manual, certo? Que tem uma bomba d'água, aqui tem um reservatório e aqui é um sistema de encanamento, né? Um circuito hidráulico, poderia ser, por exemplo, uma casa, certo? Com um fluxo d'água aqui passando, tal, ele sai pode perceber que ele sai do reservatório, a bomba d'água puxa essa água aqui, joga no encanamento, essa água circula nesse circuito e no caso aqui, né, nesse caso ele volta para o reservatório, né? Não acontece na vida real, na prática, né? Mas nesse caso aqui a água circula e volta para o reservatório. E assim também é um circuito elétrico. Um circuito elétrico a gente pode simbolizar assim, fazer um símbolo aqui de uma bateria, certo? Aqui um resistor, aqui outro resistor, mais outro aqui em paralelo, certo? Um circuito de corrente contínua. A corrente circula por aqui, sai aqui do positivo, se bifurca aqui no outro resistor, vem e termina aqui no negativo. Isso aqui tomando como base o sentido convencional da corrente. Gente, é o seguinte, a tensão, fazendo analogia do circuito elétrico com o circuito hidráulico, a tensão elétrica, que é simbolizada por V, pode ser chamada também de voltagem, né? A tensão, ela é a força que puxa essa água do reservatório, a força que essa bomba d'água faz para puxar a água desse reservatório e jogar no sistema de encanamento, certo? Então, essa força que é chamada também de força eletromotriz na parte da física, denominada eletrodinâmica, certo? Que aqui no circuito elétrico vai ser gerada por essa bateria. Essa força faz com que no circuito elétrico os elétrons saiam do polo negativo e circulem no circuito até chegar o polo positivo, certo? Essa força eletromotriz, então, ela é como se fosse a pressão que a água exerce nesse encanamento aqui, nas paredes do encanamento, certo? A pressão com que a água vai ser jogada e vai circular até saindo do reservatório e no final do loop até chegar ao reservatório, certo? Então esse é o conceito de tensão. A tensão é a força eletromotriz, mas percebam que toda vez que se fala em tensão sempre vem acompanhado o conceito do fluxo, da corrente, né? Porque de fato corrente e tensão são dois conceitos que fazem parte de um só, que é a da potência. Assim como a moeda tem cara e coroa, vou desenhar aqui um cilindro que fica melhor, um cilindro, certo? Aqui em cima a tensão, aqui embaixo a corrente. Assim também, como a moeda tem cara e coroa, assim também esse cilindro aqui, que é o cilindro da potência, ela tem a tensão e corrente como sendo duas faces de um mesmo objeto, certo? Então, falei da tensão, que é a força que faz com que a corrente circule no circuito, certo? E a corrente elétrica é o próprio fluxo de elétrons. A corrente elétrica na realidade, é a quantidade de carga elétrica que passa num condutor, numa seção condutora, num determinado tempo, certo? É a corrente ordenada, no caso a corrente contínua, a corrente ordenada. É o fluxo ordenado desses elétrons. Porque, naturalmente, os elétrons dentro de um condutor, isso aqui é um condutor que eu estou escrevendo com a mão esquerda e filmando com a direita. Naturalmente, dentro de um condutor, os elétrons, eles ficam com trajetórias aleatórias, certo? Eles ficam para lá e para cá, dentro de um condutor, certo?
E essa trajetória aleatória, é imprevisível, né? Se dá por causa da entropia. Sempre existe uma temperatura mínima, que não é difícil você, naturalmente, não existe o 0 Kelvin, 0 grau Kelvin naturalmente. Então, por causa da entropia, sempre tem uma temperatura residual que faz com que os elétrons se movimentem de forma aleatória. Quando eu exerço uma tensão, uma força eletromotriz aqui nesse condutor, a maior parte desses elétrons entram em ordem. E aí acabam porque eles fiquem assim, a maior parte deles fiquem todos no mesmo sentido, como se fosse uma via de mão única, certo? Com os carros todos no mesmo sentido. Então, pode-se dizer que a corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Matematicamente, a corrente elétrica é a taxa de variação da carga elétrica num determinado tempo que passa por uma seção transversal de um condutor, né? A taxa de variação, ou seja, a quantidade de carga que passa numa seção transversal de um condutor num determinado tempo. Isso aqui, gente, tudo que eu falei é a corrente contínua, certo? E agora vamos perguntar o que é o resistor. O resistor, percebam que no circuito hidráulico vocês têm aqui um cano mais grosso, uma bitola mais grossa, um cano mais fino, certo? E claro, intuitivamente dá para perceber que o cano mais fino oferece uma maior oposição ao fluxo da água aqui. Da mesma forma, um resistor de maior valor, ele vai oferecer uma oposição maior ao fluxo de corrente. E como funciona assim? Qual é a natureza desse resistor? Bem, gente, imaginem um rio, certo? Um rio ele tem um fluxo d'água enorme, né? Enorme, uma vazão enorme passando por ele, mas no rio sempre tem aquelas pedras no meio dele, tem um chocalho, o fundo do rio, né? Se depositam aí sedimentos, e quando a água vem, remove os sedimentos do rio, bate nas rochas, certo? E tudo isso aí causa uma oposição ao fluxo normal da correnteza do rio. Da mesma forma, como falei antes, na corrente elétrica, existem aqueles elétrons lá que por causa da entropia, eles ficam lá e para cá, eles não têm rumo, ficam para lá e para cá. E quando eu exerço uma tensão elétrica nos terminais do fio ou do resistor, no caso, a maior parte daqueles elétrons eles entram em ordem, mas alguns continuam ainda em desordem, certo? Alguns continuam em desordem. O que é que acontece? Eles vão se chocar. E esse choque vai causar uma dissipação térmica, vai causar uma geração de calor. E a própria entropia mesmo, a lei da termodinâmica, a entropia, ela declara esse princípio, que não existe máquina perfeita. Sempre quando você fornecer uma quantidade X de calor, aquela máquina vai utilizar, nunca vai utilizar os 100% daquela quantidade de calor, de energia que você forneceu. Sempre vai ter um pouco de desperdício. Então o resistor ele faz isso, ele dissipa calor, certo? Então, num circuito elétrico, colocando na prática, até um fio que você considera um curto-circuito, ele tem uma pequena resistência, mas tem uma resistência elétrica residual. Mas um circuito mais simples possível é aquele que tem uma bateria, um resistor para alimentar a corrente, certo? E a corrente aqui circulando. Dessas pequenas noções, desses pequenos conceitos, a gente vai descrever as leis, né? Algumas fórmulas matemáticas simples que se aprende lá no segundo grau até. A potência como sendo igual a tensão vezes a corrente. A potência, quando entra um resistor, ela é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. A potência também é igual a resistência vezes a corrente elevado ao quadrado, certo? Então tem essas três fórmulas aqui, derivada da lei de Ohm, né? E uma das mais importantes, né, que é a básica mesmo, que é a tensão igual a resistência vezes a corrente, né? O pessoal coloca sempre isso aqui, a corrente e tal, quando funciona corrente alternada, coloca isso aqui com símbolos vetoriais, mas a gente está falando em corrente contínua. Então, gente, voltando, veja
voltando lá ao conceito de potência, vou te perguntar o que é potência. Potência é uma grandeza que relaciona a energia e o tempo. É a taxa de variação da energia com relação ao tempo. Então, por exemplo, num amplificador, qual é aquele amplificador mais potente? É aquele que empurra o cone do alto-falante com mais intensidade, certo? Então ele vai ter uma maior potência sonora. Então a potência, ela tem essa relação com a energia. Ela é a taxa de variação da energia, certo? Em relação ao tempo, né? Ela vai relacionar energia com o tempo. E a potência aqui no circuito elétrico é, é uma medida que relaciona tensão e corrente como duas grandezas, dois lados, duas faces de uma mesma moeda. Se você aumentar aqui em cima a tensão, você vai diminuir aqui embaixo a corrente. Vai ficar mais ou menos aumentou a tensão, aí embaixo aqui você diminui a corrente, certo? Se você aumenta aqui a corrente embaixo, você vai diminuir a tensão em cima, de forma que esse cilindro acaba virando um cone. O cone quando se transforma aqui vira um cone pelo avesso aqui, de forma que se fosse uma balança, né, e você pudesse mensurar a grandeza escalar dela, o peso, a massa, certo? Essa massa aqui seria a mesma, você variaria a tensão em cima, mas teria que sacrificar a corrente embaixo ou vice-versa. Certo, gente? Então é isso aí, apenas pequenas noções de forma rápida, espero que ajude vocês.